Olá para você da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais uma edição do Viva o Voto. Este programa já tradicional, recomeçando a sua temporada 2025 e que discute um processo muito além das urnas. Aqui a gente fala de política, fala de ciência, né, também de saúde, de educação, de causa animal. E, obviamente, hoje tem um outro tema muito importante, né? Nós vamos falar sobre esse processo que Bauru está avançando, buscando se consolidar numa atividade muito importante, ou em várias delas que estão integradas e envolvidas diretamente, que é a tecnologia e a inovação. E nada melhor para falar sobre esse assunto com o professor doutor da Unesp, que foi diretor da Faculdade de Arquiteturas, Artes e Comunicação de 2016 a 2020, o professor doutor Marcelo Carboni Carneiro, que além disso também é o atual diretor do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, o CITEB, que é instalado lá no campus da Unesp de Bauru. Muito obrigado, doutor Marcelo, por ter aceito o nosso convite de participar com a gente aqui e de discutir, né, os programas, os projetos de inovação e tecnologia. Nós vamos falar também de parque tecnológico, enfim, discutir bastante com o senhor sobre essas áreas importantes realmente, principalmente para as futuras gerações. Então, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Eu que agradeço o convite, Amantini, espero transmitir aqui algumas poucas ideias aí, né, sobre esse tema tão relevante para o desenvolvimento da cidade, né, e diria do Estado brasileiro também, que é a inovação tecnológica. Tá, e obviamente nós o conhecemos, muita gente conhece o Marcelo Carboni aqui em Bauru, na região, né, principalmente quem vive aí o dia a dia do mundo universitário, da tecnologia e da inovação. Mas para você, telespectador, que não conhece o Marcelo tanto quanto esse segmento importante da tecnologia e inovação, a gente vai saber um pouco agora da história dele. Marcelo, fala um pouco aí, se apresenta para o nosso telespectador, de onde você veio, onde você nasceu, como é que chegou aqui na nossa cidade de Bauru. Bem, eu sou filho de um trabalhador do ABC, nasci em Santo André, né? E meu pai, torneiro mecânico, né, fez a vida ali no ABC e depois na Zona Sul de São Paulo, ali ligado, né, trabalhando na Massa e Ferguson, né? Então somos de família bastante humilde, bastante pobres também. Mas que batalhamos muito, os irmãos são todos formados aí, né, em diferentes áreas e contribuindo aí também para o Estado. A minha formação, eu fui fazer a graduação em filosofia, né? Poxa, filosofia. Filosofia, também sou graduado em Direito, mas mais recentemente, e eu fiz uma carreira, mestrado, doutorado, livre docência em filosofia também, e também participei de eventos internacionais, de pós-doc no exterior, né? Eu fiz dois pós-docs, né, em Genebra, na Suíça, e recentemente tive um trabalho muito interessante lá na Espanha, em Sevilha, como professor visitante. Fui muito bem recebido lá e se desdobrou a partir daí muitas parcerias que estão em curso agora também, né? Então a minha formação é essa, de filosofia e direito, mas dando aula também de filosofia da ciência, filosofia da tecnologia, esses temas. Há quantos anos o senhor é professor da Unesp? Eu entrei na Unesp em 2001, né? Então já há 24 anos professor da Unesp aqui de Bauru, né? Então, dizem até aí, quem não tem o direito como primeira opção, né, ou até profissão, dizem que todo mundo deveria fazer uma segunda faculdade que seria de Direito. O senhor concorda com essa ideia? Eu concordo. Eu acho que a Faculdade de Direito dá uma possibilidade de pensar as questões sociais, né, as relações éticas, as relações que envolvem poder legislativo, entender a política também, né, já que estamos num programa aqui também voltado para esse debate da questão política, né? Então o direito permite ver... A Faculdade de Direito é uma faculdade muito complexa, né? Porque ela envolve muitas áreas ali, muitas formas de atuar também distintas, né? Mas é belíssima faculdade, extraordinária, indica todo mundo que faça aí, quem tiver interesse. E fala muito, acredito, de
de ética, né, de condutas éticas, e trata muito das legislações, né? Claro. Seja no âmbito municipal, estadual ou federal, né? Claro. Eu acabei me especializando, né? O meu TCC foi sobre uma das leis de inovação tecnológica, e eu acho que o município usa muito pouco aqui, né? Os empresários, que é a Lei do Bem. É uma lei que pode ser utilizada para investir em inovação, Certo. e esse investimento em inovação impulsiona a própria empresa, e você vai ter também benefícios por adotar essa lei, né? Deixar de recolher alguns impostos, porque ele é reinvestido na própria empresa na forma de inovação, né? Tá. Então é bem interessante, né? Como que a inovação tecnológica também tem essa relação com o direito. Entendi. Né? Agora, o senhor tem, aproveitando a sua vasta experiência na área de tecnologia, inovação, didática, inclusive, como é que o senhor avalia hoje o momento do país, do Brasil, em relação aos investimentos voltados à área de tecnologia e inovação? Os investimentos são poucos ainda, né? Muito pouco, muito abaixo daquilo que deve ser para que, de fato, o país possa produzir algo inovador, né? Disruptivo, né? Que possa fazer a diferença e que possa também impactar no desenvolvimento do Estado, né? Recentemente tivemos a aprovação do orçamento, né? Não sei quantos acompanharam, né? A aprovação do orçamento só se deu nesse ano, a aprovação desse ano, que tinha que ter sido aprovado ano passado, né? E tem cortes muito grandes, né? Do fomento à inovação tecnológica, né? Só para dar um exemplo, o CNPq teve um corte enorme, né, de vários projetos que seriam interessantes para o desenvolvimento do país. Lamentável até essa situação, porque os países mais desenvolvidos do mundo investem bastante em saúde, educação, e obviamente que na última década para cá investindo muito em tecnologia e inovação. Não adianta desconsiderar que, por mais que alguém possa dizer que a inovação tecnológica pode ser deixada de segundo plano, isso é um equívoco muito grande, porque, veja, o nosso mundo foi todo tomado pelas inovações tecnológicas, e negar a tecnologia é negar o futuro. Sim. Quem não usa aqui ChatGPT, não usa inteligência artificial já, mesmo a questão da campanha, né? Pensando na questão dos votos, é impossível pensar uma campanha sem o uso dessas tecnologias, tanto é que há toda uma discussão, né, que tem sido feita do ponto de vista jurídico também, que é da regulamentação, né, das redes, né, regulamentação da inteligência artificial também, né. Aliás, o senhor tocou num ponto importante, que seria até a minha próxima pergunta, em relação à inteligência artificial. Veio para ficar, claro. Realmente vai avançar bastante esse processo. Claro. Quais são os mitos ainda? Tem muita gente ainda que teme perder emprego. Como é que o senhor encara essa situação? É claro que a tecnologia em si, né, ela não é boa ou má. Sim. Somos nós, humanos, que fazemos uso dessa tecnologia, né? Então, a inteligência artificial, ela veio para ficar, ela está colocada aí como fundamental para o mundo contemporâneo, né? O século XXI é o século da inovação tecnológica, é o século em que a IA, a inteligência artificial, tem se desenvolvido e tem construído ferramentas que são imprescindíveis para as várias áreas, né? É claro que o mundo vai ser remodelado a partir dessas novas tecnologias, né? Pensar a revolução que isso vai acontecer nas profissões, né? A gente comentava há pouco de direito, né? Certamente as profissões vão sofrer essa mudança, mas não adianta ter uma tecnofobia, né? Olhar para essas tecnologias e negá-las no sentido de dizer que a gente pode voltar para o momento anterior sem elas. É impossível, né? É irreversível. Agora, temos que regular, temos que pensar, né, essas tecnologias e, claro, pesquisar sobre isso, pesquisar quais os danos que isso pode causar também, né? Você veja, eu estive fora e há muitas pesquisas sendo feitas, participei de congressos de inteligência artificial, inclusive ligando inteligência artificial e direito, se discute as consequências dessa inteligência artificial e se discute também qual o impacto das telas, né, na nossa forma de ser, né, no dia a dia, a relação entre essas novas tecnologias e depressão, por exemplo, ou
a discussão, não sei se os que nos assistem aqui já assistiram aquela série Adolescência, né, que discute isso, né, como que essas novas tecnologias vão criando também uma forma de relação entre as pessoas que podem gerar também bullying virtual. Claro que as escolas, né, recentemente foram proibidas, né, de usarem celulares na escola, porque isso criava problemas também no ambiente escolar. Então, tudo isso tem que ser debatido, mas é irreversível a inteligência artificial e cada vez mais vai se estruturar para ser mais inteligente, mais utilizada. E eu acho que chega um momento em que será muito eficaz, assim, autoprogramada e resolver questões que nós demorávamos muito para resolver. No direito, por exemplo, os tribunais já usam, né? O Supremo já usa a inteligência artificial para pensar. É claro que não se resolve com a inteligência artificial somente ainda, né? Você tem que ter alguém que vai ler, que vai, né, cuidar daquilo que está sendo produzido pela inteligência artificial, né? É importante também ressaltar que tudo parte do conhecimento humano, né? É o humano também que vai desenvolver essa tecnologia. Claro, e aí, por ser humano, como é que a gente pode discutir a questão das big techs, né? Quer dizer, essas grandes empresas de tecnologia que têm a informação na mão, né? Então elas podem manipular as pessoas também, mas tudo isso tem que ser discutido, né? Tem que ser pensado, por isso que esse debate de regulação, né, dos meios aí, da inteligência artificial tem que ser feito, né? Feito por nós, né, que vivemos e seremos afetados por essa nova inteligência que é irreversível. Ela já se estrutura de um jeito muito interessante. Não sei se já usou a ferramenta. Na saúde também está avançando. Várias áreas, no direito, na saúde, nas várias áreas. Já começando a fazer robôs em larga escala. Então, isso é irreversível. Tudo bem, a gente pode olhar para isso e fazer crítica também, obviamente, né? Como tem toda essa discussão, né, que vocês já ouviram falar, né, de uberização, né, do trabalho e tal. Tem que se discutir como é que vai ficar o trabalho também com essa inteligência artificial, né? Que você falou, vai precarizar, não vai? Como regulamos para que, embora você tenha essa ferramenta, né, você use isso seja a favor do humano e não contra ele, né? Sim. Em relação ao trabalho home office, eu acho que é importante o senhor emitir a sua opinião, até porque nós, né, foi praticamente, avançou bastante durante o período de pandemia, e tem muita gente que agora, né, não vou dizer que acabou a pandemia, porque a gente ainda convive com muitos casos da Covid aí, e talvez até seja surpreendido com outras que possam vir, mas o home office ainda é muito utilizado por várias empresas e vários segmentos. Claro. Algumas empresas, inclusive, adotaram uma sistemática forte aí de home office, né? Percebendo, aí você vê como é que fica a questão do controle, né? Percebendo que a produção aumenta, né? Se a pessoa está em casa e produz de casa, e aí, claro, não tem o gasto todo que teria para manter, né, uma estrutura, né, que acolhesse, né? Vai engordar um pouquinho mais também, porque vai estar toda hora indo para a geladeira, né? Não, mas não deve ir, né? Tá aí um bate-papo gostoso com o professor, aqui o Marcelo Carbone, da Unesp, né, também diretor do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, que está instalado na Unesp. Daqui a pouquinho a gente vai saber da importância da instalação do centro lá, mas ele vai deixar bem claro também que apesar de estar lá apesar no bom sentido, obviamente, apesar de estar nessa instituição tradicional e conceituada, Unesp, uma das principais universidades paulistas e também do país, ele vai explicar para a gente que é um patrimônio que está lá à disposição de todo o segmento produtivo, empreendedor de Bauru e da nossa região. Mas, professor, fala para a gente também como é que o senhor avalia no momento o ecossistema de inovação na cidade de Bauru. Boa pergunta, né? Eu considero que Bauru demorou um pouco para começar essa discussão sobre inovação tecnológica comparada com outras cidades, né? Quais, por exemplo? Dá para dar algum exemplo? São José dos Campos, por exemplo, né? Mesmo Marília, pouco antes, Presidente Prudente, Sorocaba, Santos. Onde você pegar essas cidades, elas já discutem e já tem um ecossistema de inovação formado há décadas. Campinas, né? Já tem há décadas, né? Aqui, recentemente, começamos essa discussão. Eu presidi o primeiro presidente ali, né, do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.
mas é muito recente, né? A lei de inovação aprovada aqui é muito recente também. Então é um ecossistema, eu diria, em construção ainda, se formatando e pensando, que eu acho que seria o objetivo da cidade, né? E espero que porque isso depende de uma decisão política, né? Espero também que haja uma sensibilidade, né? Tanto da Câmara de Vereadores como do Poder Legislativo e Executivo, né? Para a questão de visar que esse ecossistema de inovação, que inclui, né? Para quem não conhece essa estrutura, né? Que inclui centros de inovação, incubadoras de empresa e parque tecnológico. Pode ter polo também, se tiver, na cidade tiver uma grande referência, né? Que coordene, tem uma coordenação de comprar junto, de estruturar junto, pode virar um grande polo. Acho que não é o caso de Bauru aqui, mas, claro, é algo a ser estudado também, mas visam a construção de um parque tecnológico, né? O que é um parque tecnológico? É um ambiente em que você vai atrair empresas e essas empresas se comprometem a investir em inovação tecnológica ou ter uma base tecnológica forte de desenvolvimento. Isso atrai, se a gente pensar na área, por exemplo, de TI, né? Pode atrair grandes investimentos, ainda que eles não ocupem um espaço tão grande, né? Pode, como a gente discutia há pouco do home office, né? Mas atrai muito a empregabilidade, né? Acho que é uma questão que tem um impacto forte no município, e atrai investimentos para a cidade. A cidade de Bauru é uma cidade pequena do ponto de vista do território, vamos dizer assim, né? E as expansões são sempre bastante limitadas, né? Das áreas públicas, né? Então, no caso do Parque Tecnológico, há por lei, né? Uma exigência de 200 mil metros quadrados, mas esses 200 mil pode ser, não precisa ser contíguo ali, não precisa ser junto, pode ser composto, né, por toda a cidade e os espaços, né? Aliás, o senhor abriu um debate importante, que essa foi a grande discussão para se aprovar a devolução de uma área para o executivo, que é exatamente uma área muito cobiçada por várias empresas aí que estão pleiteando, né? Sim. Uma área de pouco mais, exatamente 200 mil metros quadrados. E alguns vereadores tinham essa dúvida, mas... E a própria SEDECOM, a própria Secretaria de Desenvolvimento tinha essa dúvida, né? Se exigia 200 mil metros quadrados para o parque tecnológico existir. Na verdade, como o senhor deixou bem claro aqui, é para existir oficialmente para o papel. E outra coisa, as empresas que pleiteiam uma quantidade de área neste local onde estaria instalado o parque, também podem se instalar lá. Isso precisa ficar bem claro para a população bauruense. A lei exige 200 mil metros quadrados, mas o parque pode conviver pacificamente, deve, inclusive, para ajudar nesse processo de integração de tecnologia e inovação, instalado ao lado de outras empresas. E empresas que se comprometam minimamente a investir em inovação, né? Tem que ter um pouco esse norte também, né? Um parque tecnológico, qual a vantagem para o município, né? Isso. Pode participar de editais que atraem investimentos para a cidade. Por exemplo, o município de Bauru não pode participar, não pode, é proibido participar desses editais, porque não tem esse parque tecnológico. Tem os pressupostos, né, estabelecidos em lei, não sei quantos de vocês sabem, mas a Constituição de 88, lá no seu capítulo 4, né, os artigos 218 e 219b, já falava de inovação ali, né, ciência, tecnologia e inovação, mas essa regulação só se deu em 2016 com o Marco Legal Federal e depois com a Lei Estadual de 2017. Então, veja que é muito recente essa discussão no país, a regulação, né, disso. E essa regulação se desdobrou no entendimento de que a inovação é imprescindível para o desenvolvimento do Estado brasileiro. E aí há investimentos, abre-se editais para investir na construção e consolidação desses parques tecnológicos. Bauru não tem isso. E os pressupostos estabelecidos em lei tem o ecossistema de inovação, acho que tem caminhado bem, tem uma lei de inovação, tem um centro de inovação e uma incubadora, né, que nós acabamos criando lá, nós que eu digo é uma equipe, né, uma equipe que envolve muitas pessoas do ecossistema de inovação, não é só a Unesp, né? Mas claro que a Unesp tem um protagonismo ali, né, por ter, inclusive,
eu sou da Unesp também, né? O diretor que conduziu ali, mas ninguém faz nada sozinho, né? Claro. É sempre em grupo, a equipe, com apoio. Então, essas condições, vamos dizer assim, prévias para o parque, elas estão garantidas. Teria que fazer um estudo sobre a vocação da cidade, para onde a cidade pode apontar, não para um governo atual, né, para uma gestão, mas uma política de Estado mesmo, uma política por município para daqui 10, 20, 30 anos, né? Isso tem que ser feito, né? Claro que isso exige um estudo, um investimento, né? Não é muito grande, né? Mas ele tem que ser feito, né? Com economistas, com pessoas que dominam, que poderiam pensar a cidade e alavancá-la, né? Claro que é importante fazer muitas coisas no município, mas isso é um pensamento a longo prazo. E aí se desdobra em pensar estruturação de espaços de inovação, a cidade inteligente, que é um tema fundamental, pensar a cidade, como que ela pode se estruturar dessa forma, busca de investimentos internacionais na cidade, porque é uma cidade que está dentro de um pacto de inovação, que segue essas regulamentações. Então, tudo isso é imprescindível para pensar a questão do desenvolvimento econômico da cidade de Bauru, mas eu diria do território, né? Não só a cidade, né? Mas você pensar que as várias cidades estão próximas ali. No mínimo, a nossa região administrativa, aí, composta por 39 municípios, né, professor? Agora, o senhor tocou aí rapidamente num ponto importante, quer dizer, a importância do segmento do conhecimento das universidades, dos empreendedores, né, principalmente na área de inovação e tecnologia, e também a importância essencial e fundamental do poder público, né, para fechar esse tripé com chave de ouro, ou seja, executivo e legislativo trabalhando fortemente, impulsionando realmente, atraindo, liderando esse processo, vamos dizer assim, e realmente de atrair os empreendedores e o conhecimento por meio das universidades para essas grandes conquistas. Não, sem dúvida. Tem que pensar que inovação se dá com 4 hélices, né? Sim. Precisa do poder público. Se não tiver poder público, não avança. Não avança. Tem decisões que são políticas, né? De envolver também o poder público, as políticas públicas que vão se desdobrar a partir dessas decisões, né? Sim. Então, o executivo é fundamental. O legislativo é quem, né, vai ajudar nessa construção, né? Porque todo projeto, né, de orçamentário vai para o legislativo, ele tem que estar de acordo, tem que estar ciente também que a cidade precisa disso, né? Sim. Precisa dos empresários, né? Então, quando nós, por exemplo, credenciamos a incubadora, né, Saroia Incubadora, tivemos apoio de empresários, né, que investiram ali. Devo citar aqui, acho que fundamental citar, né, que o empresário Eduardo Estevanato, né, ele investiu para que pudéssemos credenciar, né, a incubadora, né, a CONC ali, um hub de inovação que existe no município também, tem que dar créditos públicos a isso, né? Tem o CODESE que se estruturou, acho que agora não sei como é que está, se ele está avançando mais ou menos, né? Que é um grupo de empresários que pensam a cidade e propõem políticas públicas para a cidade. Então tem que ter empresários, tem que ter poder público, tem que ter as universidades, os institutos de ensino superior do município e tem que ter a sociedade envolvida. Sim. A sociedade não pode ficar de fora, né? A sociedade tem que entender o que é isso, quais são esses processos e como que isso vai beneficiar a própria sociedade, não só emprego, fundamental, imprescindível, mas também como melhora a qualidade de vida na cidade. Eu costumo dizer que a cidade de Bauru é uma cidade boa para se viver, sim, muito boa, acolhedora, há muito tempo, mas ela pode melhorar, avançar, né? Não se trata de dizer que a cidade é ruim, não é isso. A gente nunca pode avançar, né? Ela pode avançar, você vê, o comércio pode avançar, né? Que é uma área sensível para nós aqui, prestação de serviços pode avançar, e aí a gente poderia ter arranjos produtivos aqui na área de gastronomia, por exemplo. Nós nunca construímos isso, Amantino. Turismo de negócios. Turismo de negócios, né? Há uma possibilidade infinita de trabalho, né, que não se faz sozinho, né? Precisa desses 4 hélices ali. O senhor tocou em outro ponto importante, quer dizer, dentro desse contexto todo aí, também está a revisão e atualização do plano diretor, que está aí patinando desde 2018, se discute, não chegou à Câmara novamente, existe aí uma promessa, um compromisso de que até agosto, setembro,
esse plano diretor vai chegar à Câmara de Bauru, né? Porque, meu Deus, é como o senhor falou, é planejar ações uma década ou duas até. Nós estamos falando do presente e do futuro da principal cidade da região central, Sim. que é Bauru. Eu não sei se no plano lá está previsto, tem que ser um plano à parte, mas que tem que conversar com esse plano diretor, que é um plano também de inovação tecnológica para o município, né? Isso é uma exigência também, né? Planejar é fundamental, né? Agora, como envolver, né, associações de bairro, a comunidade, também é um desafio. Como é que fazemos isso, né? Como é que a gente pode ter um trabalho que não seja da universidade, mas que a universidade participe desse processo, mas que as comunidades participem, que se reconheçam também nesse processo. Isso é um trabalho, é um desafio a ser feito, né? Se a gente não fizer isso, fica um trabalho também sem uma, né, das hélices fundamentais para a inovação tecnológica, né? Aliás, o senhor sempre comungou dessa ideia, até ajudou muito nesse processo, de realmente fazer as universidades, principalmente as públicas, né, que são bancadas aí com o dinheiro do CMS, de toda a população paulista, e realmente derrubar os muros e ir até as comunidades, né? O senhor sempre defendeu essa ideia. Sim, é uma ideia que devo citar aqui o nosso pró-reitor de extensão, professor Raul, né, que tem feito um trabalho interessante, pensando dessa forma, pensando que a extensão universitária ela é imprescindível para a universidade de hoje. O que é essa extensão universitária? É pensar que tudo que fazemos lá, com dinheiro público, deve ser retornado à sociedade de diversas formas. Claro que formamos, né, arquitetos, designers, engenheiros, né, então isso já é um retorno, mas também com projetos, né? Me permita citar um projeto dentro do Centro de Inovação, que é um projeto que nós criamos um Fab Lab, um laboratório de fabricação 3D, que eu convido a comunidade, né, para visitar e conhecer ali. Estamos ajustando algumas coisas, mas ele está estabelecido já, e é um laboratório de fabricação de projetos. Eu trouxe até alguns projetos trouxe aqui né, para mostrar já. E você faz nas impressoras 3D, né, projetos, seja projetos que envolvem que a gente chama de FabCare, né? Esses projetos, aqui é um cubo, mas um cubo que permite para você ficar manuseando objetos mais diversos, mas pode também, e temos por objetivo também esse Fab Lab, que nós temos impressoras 3D, temos também cortadora laser. Nós podemos fazer projetos também ligados a empresas, né, que às vezes não conseguem usinar uma parte, né, de um objeto, e pode nos procurar e tentar fazer também soluções. Agora nós estamos com um projeto muito interessante, que é o desenvolvimento de um desafio, o nome é esse, né, uma maratona, que é de 48 horas, se apresenta um desafio e faz uma maratona para resolver, para apresentar soluções, em parceria com a Receita Federal, que é resolver o problema dos cigarros eletrônicos, que é um problema de saúde pública. Ele é de uso ilegal, né? Não se pode utilizar aquilo, mas há uma apreensão enorme daqueles, e a destruição tem um impacto ambiental. Então, a Receita e o Centro de Inovação, e com várias outras universidades e espaços de inovação, ambientes de inovação, propomos o nome é estranho, né? Talvez para o telespectador aqui, né? Hackathon, né? É um hackathon, né? É uma maratona para resolver um problema, que é pegar aqueles cigarros eletrônicos e fazer uma engenharia reversa dele, né? Pensar como que ele pode ser reutilizado. E tem também, claro, um problema químico ali, né? Tem uma substância, aí pode ser feito também um estudo para ver como que aquilo pode ser reaproveitado. Nessa engenharia reversa, né, desmontar e depois tentar ver como pode ser utilizado, as equipes vão se inscrever, a que apresentar a melhor solução vai ser premiada, né, e aí esse prêmio vai ter os critérios, né, escalabilidade, a que apresentar a solução mais inovadora e tal. E aí fiquem atentos, né, para que nós vamos lançar, né, em breve aí esse hackathon, né, essa maratona para resolver um problema que é um problema social,
do cigarro eletrônico a partir dessa cooperação, dessa relação com a Receita Federal. Então, estou te dando um exemplo de como que um laboratório de fabricação 3D pode desenvolver uma maratona para a solução de um problema social, buscando escalabilidade, buscando que aquilo não tenha um impacto ambiental que vai destruir, né, o nosso meio ambiente, que já está bem degradado, né? Nós vamos comentar, acho que mais à frente da COP20, né, que é a Unesp se envolvendo dentro dessa discussão, exatamente buscando soluções sustentáveis para problemas ambientais, para problemas sociais. Tá, então, nós estamos aqui com o professor doutor Marcelo Carbone Carneiro, também que é diretor do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru. Fiquem com a gente volta já para um bloco final de mais um Viva o Voto. Olá, voltamos aqui com o Viva o Voto, recebendo hoje o professor Marcelo Carbone, diretor do Centro de Inovação Tecnológica da Unesp. E por ser diretor exatamente, nós tivemos lá na inauguração 2018 para 2019 desse centro. Fala para a gente, professor, da importância desse centro, quais são as principais atribuições desse centro que está à disposição não apenas da comunidade da Unesp, mas enfim, é um patrimônio já de toda a Bauru e região. Bem, como também se lembrou, né, em 2018 nós criamos o centro. Teve um problema, assim, a pandemia, né? A pandemia são 2 anos aí que tivemos que fazer essas atividades todas online, né? Claro que isso também acelerou, penso eu, dentro, né, da sociedade, essa questão do uso de ferramentas tecnológicas. Isso também acabou acontecendo, né, com a pandemia. Mas a função do Centro de Inovação, né, vale a pena esclarecer aqui, ele é um espaço de produção de projetos, de projetos de inovação tecnológica, de projetos que tenham impacto social pela inovação. Na definição que se tem, né, do Centro de Inovação, na lei, né, tem um decreto de 2014 que define isso, né, um decreto que cria o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação. Dentro desse decreto, os centros de inovação são definidos lá como esse espaço de relação empresarial acadêmica para a produção de projetos que tenham impacto social e que tenha também, claro, a construção, alavancar, né, também a questão do desenvolvimento econômico da região. Certo. Então, e aí foram vários projetos que nós desenvolvemos, alguns de impacto social mais diretamente, né? Tem sido desenvolvido, né? Eu cito pode aqui, até falar os projetos o projeto Mulheres em Movimento, né? Que foi um projeto de enfrentamento da violência contra a mulher, né? Criamos um site, mulheresmovimento.com.br, criamos um material interessante aqui sobre enfrentamento da violência contra a mulher. Inclusive, o senhor me disse recentemente aí que esse projeto chega na ponta, quer dizer, vocês vão até as comunidades para conversar, sensibilizar. A ideia é que ele vá à ponta agora através de parcerias com o poder municipal, né, com o poder local, né? Certo. Então, ele precisa ainda dessa relação com... Desse diálogo com a Secretaria do Desenvolvimento Social, obviamente, para chegar aos bairros mais distantes, e onde, de fato, a tendência também acontece em muitos casos, né? E aí, é claro que o tema é bem complexo, né? A ideia é que nós atuemos mais nessa questão. Há o trabalho feito, muito bom, bem feito pela CPA, né? Que é o Centro de Psicologia Aplicada, né? Há trabalhos com o agressor também, que tem que ser reeducado, mas a ideia é que a gente atue muito mais nesse trabalho de educação das crianças, né? Previstas na Lei Maria da Penha, né? Na escola. Essa é a ideia, e nós ganhamos uma van da Receita Federal que tem por objetivo o deslocamento também dessas pessoas que precisam de veículo para chegar nesses lugares de acolhimento, nesses lugares de atendimento psicológico, né, como é o caso da CPA que eu citei há pouco. Aí quais outros projetos que você destacaria? O Fab Lab, que eu falei, com inúmeros projetos, né, de impacto, aí eu acabei de falar do Hackathon, né? Nós estruturamos também
um núcleo de projetos que, em colaboração também, aqui agradeço aqui o Marcelo Graziano, que é o diretor lá da regional aqui, né, que cuida, né, dos espaços estaduais aqui no município, né. Então lá nós também estamos nos aproximando das prefeituras a partir de desenvolvimento de projetos para auxiliar essas prefeituras. Lembrando que lá o telespectador, que o local que o professor se refere é a unidade do Canal Direto, o órgão do governo do estado, aqui onde está integrado várias diretorias regionais e várias secretarias de estado, no mesmo lugar, que é o antigo prédio do DR. É isso, professor? Sim, exatamente, é lá mesmo. Ficou um espaço muito bonito, né? Sim. Muito interessante, aliás, você acompanhou lá toda a reforma, né? Todo o trabalho, porque estava lá à frente à época, né? Sim. Nós organizamos inúmeros eventos também, cito aqui a organização da Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Que pode ser melhor, pode aumentar, pode se articular mais e mais, mas também participamos disso. Participamos de editais que envolvem a produção e o acompanhamento de tecnologia assistiva, né? Via FINEP, né? Que é desenvolvimento de órtese e prótese, né? Que é uma coisa fundamental aí, pensando na sociedade, né? Estruturamos uma equipe de robótica também, temos alunos envolvidos tanto do CTI, do nosso colégio técnico, né, industrial da Unesp. Temos agora o desenvolvimento de uma plataforma também inovadora para o IPEM, né, que é o Instituto de Pesos e Medidas, é uma plataforma de inspeção veicular, né, está sendo desenvolvida ali dentro do Centro de Inovação, né, nós coordenamos isso. Nós temos vários projetos que envolvem impressão 3D e corte a laser junto com a comunidade. A ideia é que nos aproximemos mais e mais, né? Somos um centro de inovação credenciado à Rede Paulista de Ambientes de Inovação. Isso é muito importante. Porque sem o qual, né, se você não é credenciado nem como centro de inovação, nem como incubadora, você não pode receber qualquer tipo de incentivo, né? Fica impedido de receber e de crescer e desenvolver e potencializar os projetos no município. É como se fosse um selo de reconhecimento e de credibilidade, né? Que mais? Tem vários projetos dentro da Unesp que desenvolvido coisas mais interessantes e muito ligados à pesquisa, como, por exemplo, projetos de bioimpressoras a partir da produção tanto de ossos e de pele em parceria com a área odontológica, com a área médica. Tudo isso então, aqui no campus de Bauru. Tudo no campus de Bauru, né? Se alguém quiser conhecer também esse laboratório... É aberto à comunidade? Como é que faz assim para o telespectador teria que agendar no Centro de Inovação, e aí porque esse em particular, né, ele tem até uma área limpa, tá? É mais complicado de ir lá com uma grande quantidade, mas com visita monitorada é fácil visitar. Por exemplo, uma escola, um professor que quer levar os alunos, como é que faz? Então entra em contato com vocês lá no Centro de Inovação? Entra em contato com o Centro de Inovação, na Unesp, né? Entra no site ali do Centro de Inovação Unesp Bauru, né? Pede um agendamento? Pede um agendamento, nós marcamos ali e a escola vai. É muito interessante. Nós vamos ter agora, no mês de maio, nós vamos ter um evento também levando as escolas para conhecer esses ambientes, né? Então, quem nos assiste aqui e tem interesse que a escola vá, entre em contato, né? Que é uma semana maker, que a gente chama, né? Uma semana em que os alunos vão lá, interagem e eles vão ser provocados à curiosidade de produzir projetos e fazer objetos tridimensionais, como eu mostrei alguns aqui, né? E essa ideia de produção de projetos é interessante, porque os estudantes eles têm uma capacidade de criação, de invenção, que é uma coisa interessantíssima. Ontem mesmo eu estava lá à tarde, tinha quase uma multidão de estudantes exatamente interessados, né, ali, né? E você faz eventos, nós fizemos um evento há um mês atrás, no sábado. Sim. No sábado. Aí eram umas 6 horas da tarde, eu falei, todo mundo vai querer ir embora. Eles não queriam ir embora. Que legal. Estão interessados, né? Estão querendo aprender ali e fazer a coisa acontecer, né? Produzir algo, produzir um projeto e às vezes produzir projetos que mudam a vida das pessoas. Pensa fazer uma prótese para alguém que não tem condições de pagar a prótese, e nós fazemos, né, a prótese e entregamos isso. Pensa a transformação que isso significa, né?
Então, essa, de fato, é uma responsabilidade social, né, de quem está tendo a oportunidade, inclusive, de estudar, né, numa faculdade pública conceituada como é a Unesp. Voltando um pouco aí a tecnologia e inovação, na opinião do senhor, o que Bauru realmente precisa avançar para se consolidar? A inovação, ela exige a participação, como eu disse há pouco, desses 4 pilares aí, né? As pessoas chamam 4 hélices, né? E o senhor, o pessoal parece que todo um pouco de cada um do segmento, estão um pouco anestesiados, faltando... Eu acho assim, o poder público... Alguém liderar esse processo, de fato? Precisava de alguém liderar esse processo. Acho que... E aí a decisão é muito política, nesse sentido, assim, de uma decisão de governo agora, Sim. que tem que ser uma decisão de Estado, no sentido assim, que é uma gestão decide, mas que é uma decisão que passa a ser uma decisão para as décadas seguintes. Quem vai suceder continua o trabalho. Continua o trabalho. Aliás, fazer gestão pública como a gente que ocupa cargos, já ocupou, passar bastão, né? Uma corrida de 4 por 100, né? Cada um fazendo a sua parte enquanto está gestor, né? A Unesp tem feito, né, a sua parte ali no sentido de pesquisa, né, desenvolvimento. Acho que a prefeitura tem se esforçado também, tem feito a sua parte, mas acho que todo mundo podia fazer um pouco mais. Entendi. E o envolvimento da sociedade também acho que deveria ser mais intensa. Mas isso... Agora, como envolver, né? Não é só com uma audiência pública. A audiência pública é interessante, mas poucos vão à audiência pública. É um dia também, uma hora. Dia só. Pensar assim, fazer um mapa, quais são as lideranças políticas, né, da cidade, né? Associação de bairro, né? Ir lá e ver que você pode criar tecnologias sociais interessantes. Por exemplo, você pensa... as comunidades que estão envolvidas com a questão do carnaval, do samba, esses barracões o ano inteiro ficam lá, com movimento, então envolvê-los, né? Pode fazer, eu esqueci de citar um projeto também nosso, muito disruptivo, muito interessante, que é um projeto chamado de Upcycling, Downcycling, que é um projeto de pegar roupas e transformá-las no sentido de torná-las melhores, né, qualificá-las, né. Claro que aqui algumas roupas que não tem tanta essa condição, mas elas posso tirar as fibras e virar a enchimento de almofada e tal, mas há o projeto, esse também em parceria com a Receita Federal, né, com comunidades que discutem essa questão, que também pode ser potencializado mais ainda, né. Então, respondendo a sua questão, acho que falta uma articulação maior de uma liderança na cidade que faça isso, mas uma liderança que conheça também, né, as leis, conheça como é que funciona, que tenha esse trâmite político, porque, veja, a gente está falando de um município como Bauru, com a importância que tem Bauru, que poderia receber investimentos públicos bem substantivos, se for credenciado. Isso vem para o município, investe no município e a comunidade se beneficia disso. Mas, claro, depende de uma decisão, de uma liderança que consiga levar isso. E que consiga envolver a comunidade, os empresários. Eu acho que esse grupo de empresários que eu citei também, Codese, eles poderiam se rearticular, poderiam repensar a cidade, participando junto. Não eles dão a solução para a cidade, mas participam juntos, né? Você participou de algumas reuniões de debate também, né, que aconteceu no passado. Eu acho que agora diminuiu bastante, né? O que você está falando, parece que é um momento em que está mais paralisado, né? Não é uma questão só de Bauru, mas a gente avaliando, né, a sociedade brasileira como um todo, o momento político até que o Brasil atravessa, esse confronto de A contra B, que não avançou em nada, a melhoria da qualidade de vida, foi até um mal para o país, a nosso ver. Então, e outra, a gente vê hoje, professor, pelo menos na minha opinião, tem muita gente assim que coloca às vezes a vaidade pessoal à frente do interesse coletivo, ou então o interesse corporativo buscando privilégios e não interesse coletivo na frente, e aí vai se perdendo realmente essas prioridades de se focar num grande projeto, que quando tem um bom projeto, como o senhor falou, há recursos, desde que haja um bom projeto e envolvimento. Por outro lado, às vezes a gente culpa do cidadão comum não participar mais. Eu acho até que são vítimas desse processo todo,
Porque falta essa liderança para liderar, para dizer, o caminho é este e não este, né? E também explicar aquele projeto de forma didática, mostrar o caminho. Como é que eu vou gostar de uma coisa que eu nunca experimentei na vida, que eu não conheço? Claro, e como é que você vai gostar de alguma coisa que você sente que não vai ter qualquer participação, benefício com aquilo, né? Exatamente, né? Então precisa tocar não só o conhecimento técnico, precisa tocar o coração das pessoas, né? A pessoa precisa entender que aquele projeto saindo do papel, como o senhor disse, seja na saúde, na educação, no esporte, na cultura, vai beneficiar o cidadão e a família dele, o bairro dele, né? A cidade dele. A cidade. Né? Eu considero a cidade de Bauru uma cidade boa para viver. Eu criei meus filhos aqui, né? Sim. Meus 2 filhos. É uma cidade que os índices de violência são baixos. Claro, há violência, lamentavelmente, né? É uma cidade tranquila para viver. Ainda considero assim, né? Mas ela pode mais, ela pode se envolver mais nos processos, né? Eu acho que a Câmara Municipal teria um papel também importante aí, né? Não só o Executivo. Sim, né? Agora são 21, né? Então. Aumentaram mais 4 vagas. Muitos deles são já lideranças políticas desses lugares que eu estou falando, sim, né? Então, essas lideranças poderiam articular, né? E respeitando a diversidade, né? Quem pensa diferente é fundamental no processo. Democrático. Mas como que nós envolvemos? A grande pergunta não é culpando o cidadão comum, é como que nós envolvemos, como que o cidadão comum pode se envolver na discussão, né? Eles se sentirem importantes. Se sentirem participando, né? Que não vão só lá no dia do voto, dar um voto e acabou. Não, eu tenho que participar da minha cidade. Aí, ó, é o título do programa. É o programa que vai muito além das urnas, acompanhar não apenas em quem você votou, o trabalho dessa pessoa, mas também se envolver. Né? Na Câmara Municipal, como o senhor disse, a gente está lá toda semana acompanhando a sessão ordinária às segundas-feiras, as reuniões públicas, audiências públicas. Tá certo também que muitas delas são feitas em horários que parece que é para o público não ir, né? Porque fazer... pode até repensar isso. Então, né? Reunião pública feita 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 9 da manhã, é claro que o público está trabalhando essa hora. Trabalhando, claro. Né? Inclusive, a gente tem acompanhado lá que existe até aí uma discussão interna lá de mudança do horário das sessões, passar às vezes até para o período noturno. A própria Câmara está num prédio muito apertado, acanhado, não tem mais nem como crescer para lá. Então tudo isso precisa ser discutido para ajudar nesse processo todo. Né? Agora mudando um pouco, professor, aí de um tema tão importante, tão relevante quanto a tecnologia e inovação, e que também está envolvido diretamente, de forma integrada, é a conferência, né? A COP30, que vai acontecer em novembro, lá em Belém do Pará, já com 78% das obras lá, os preparativos para receber, toda a infraestrutura sendo armada para receber aí, né, chefes de Estado e de governo de várias partes do mundo, o Brasil sediando aí, e a gente sabe que a Unesp preparou aí um grupo de trabalho para participar ativamente dessa conferência em novembro deste ano. Enfim, gostaria que o senhor falasse um pouco da importância da participação desses pesquisadores, professores da instituição Unesp, né? E também, se o senhor pode, inclusive, adiantar para a gente se tem alguém envolvido diretamente aqui do campus de Bauru na conferência lá de novembro. A pessoa que tem liderado esse processo dentro da Unesp é o nosso pró-reitor de Extensão e Cultura, né? Professor Raul Guimarães. Certo. E tem feito um excelente trabalho nesse sentido. A Unesp tem uma característica que eu reitero sempre quando participo de reuniões públicas. Ela tem uma característica de estar em todas, praticamente, não em todas, né? Mas se a gente pegar um raio de 100 quilômetros, né? Ela está em todo o estado de São Paulo. Sim. Ela está em 24 cidades, né? São 34 unidades. E nessas 24 cidades, com a diversidade de cursos que tem, ela tem pesquisa, ensino, extensão, ela tem pesquisadores em diversas áreas. Sim. Que colaboram, seja no direito, seja lá nas questões ambientais, na engenharia, né, nas ciências humanas, né, filosofia, sociologia. Há uma contribuição para a universidade, para o saber, né, do ponto de vista da pesquisa, da formação. E o reitor, ao perceber, ao ser tocado por essa ideia de pensar as questões propostas lá pela COP30, né, pessoal, vamos reunir aqueles pesquisadores da universidade que têm trabalhado com essa temática dos problemas
ambientais, né? Sim. Climáticos e ambientais que se afiguram para o nosso futuro já. Sim. Nosso presente, né? Mas para o futuro isso tende a se agravar, né? E aí já fez reuniões internas, né? Discutindo essa questão, preparando grupos para essa discussão da COP30, né? A Unesp tem avançado bastante, viu, Antílio, nessa discussão da Agenda 2030, que não é propriamente o que vai ser discutido na COP, mas tangencia e trabalha com alguns temas que são os temas da Agenda 2030, né? Não são todos, né? Mas alguns temas passam por essa questão da discussão ambiental e climática, né? Então, aqui no campus nós temos a professora Raquel Cabral, que tem trabalhado na Agenda 2030, um trabalho excepcional, interessante, participa dos grupos também envolvidos aí com o professor Raul, e a Unesp certamente será protagonista ali, né, ao propor, ao participar, naquilo que cabe à universidade, né? Sim. Que é pesquisa, ensino e extensão, né? Mais propriamente, nesse caso, as questões que envolvem a pesquisa sobre esse tema, né? Sobre o tema das questões climáticas e as questões ambientais, né? Então, na COP30, certamente é uma oportunidade para que isso seja mais sedimentado, para que sejamos signatários, né? Signatários de decisões ali e sejamos protagonistas também nessa discussão. Claro, humildemente, né? Vai ter todos os países representados praticamente lá, né? Mas de alguma forma participar desse processo, colaborando para esse debate tão importante para o século XXI. Né? E o Brasil sediando, né, sendo protagonista, aí, trazendo a discussão, floresta amazônica, Pantanal Mato-Grossense, exatamente, sofrendo consequências com as mudanças climáticas. A gente fala, parece que muita gente ainda fala, parece que a questão é divina. Nós somos culpados. Ah, né? Claro. O homem que está mudando o habitat, a gente viu muita gente ficando sensibilizado aí nos últimos dias com a onça que matou aquele cidadão. Eu vi. Né? Quer dizer, é triste, mas a onça está lá no habitat dela, com fome. Né? A gente viu hoje também pela TV um macho, né, uma onça parda, um macho, que foi acidentado numa rodovia, né, na BR-153, próximo de Rio Preto, que também estava desesperada, um carro atropelou, graças a Deus a equipe de resgate foi lá, veterinários, conseguiram anestesiar o macho e teve algumas fraturas, mas enfim, a gente vê cada vez mais animais silvestres vindo realmente para a área urbana e é um reflexo da gente não cuidar bem do habitat deles, né? Claro, claro. No caso, os dados que eu vou dar aqui são dados que devem ser piores do que eu estou falando. Certo. Mas um tempo atrás eu olhei dados sobre a questão do desmatamento do cerrado, né, aqui no estado de São Paulo. Sabe quanto sobrou de cerrado naqueles dados que eu vi há um tempo atrás? É menor já, certamente, né? 7% só. Nós desmatamos 93%. Já, claro, para a questão, né, do desenvolvimento do agro, né? Tudo bem, tem os seus motivos aí. Mas veja o que sobrou, Mantini, sobrou muito pouco. Tanto é que quando chega a lei do cerrado, que muita gente criticou, porque também acabou bloqueando, né, o desmatamento desses 7% aí, né? Quando veio a lei do cerrado já era quase que catástrofe total, né? Já tinha arrancado quase tudo, né? Esse cerrado original que tinha ali, né? Em fragmentos de mata atlântica também, né? Agora, para finalizar, então, nosso bate-papo aqui gostoso, um aprendizado para todos nós, pela experiência que o senhor tem como professor, como cidadão, é possível viver pacificamente aí o meio ambiente com o desenvolvimento econômico sustentável? Essa é uma excelente questão, né? Eu respondo da mesma forma que eu falei da inovação tecnológica, né? Cabe a nós, humanos aí, claro que tem todos os interesses do capital, né? Sim. Eu comentava lá, no caso das novas tecnologias, o interesse das Big Techs. Sim. Tem os interesses também daqueles que querem o desenvolvimento do país com o desmatamento, né? Eu acho um equívoco, nós deveríamos estar discutindo isso publicamente, né? Sim. De novo, o envolvimento da sociedade, de como que entendemos essas questões ambientais. No que é importante
No futuro, por exemplo, claro que eu estou falando de Bauru, já está assim, no futuro, por exemplo, teremos problemas graves com água, falta de água, né? Ou as águas estarão todas precisando de um tratamento, porque os rios, nós matamos os rios, as fontes, nós desmatamos e matamos as fontes, jogamos veneno no entorno, que cai na própria água. Então, assim, isso é um debate nosso, nós deveríamos estar discutindo isso e decidirmos, nós humanos, né, se isso traz benefícios ou não. Claro que não traz benefícios destruir a natureza. Agora, quais os limites do avanço tecnológico, do avanço industrial, o avanço do agro e a preservação ambiental, né? Esse é um debate fundamental para ser feito. Tá aí, professor. A palavra-chave é equilíbrio. Nada de radical funciona, nem na casa da gente, né? Nem tanto de um lado, nem tanto do outro. O ser humano precisa buscar o equilíbrio. Essa é a palavra-chave que fica aí o desafio para todos nós. Professor Marcelo Carboni, muito obrigado, tá, pelo ter aceito o nosso convite, ter participado aqui, falar desse trabalho maravilhoso do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, trazendo resultados práticos do que já vem acontecendo por meio de projetos lá. Tá, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Viva o Voto. Eu que agradeço e convido a comunidade para que nos visite, entendam que tudo isso que foi montado pensando na sociedade, né? Como estamos em Bauru, na sociedade bauruense, e que ocupem os espaços, né? O FabLab é um laboratório de fabricação 3D aberto, ocupe o espaço. Temos eventos lá das feiras makers, envolvimento com as escolas, né? Agora nós vamos desenvolver um projeto que nós chamamos de FabLab móvel junto com o CTI, que vamos às escolas, né? Então a questão de robótica, impressão 3D, então é fazer isso, né? Então fica o meu apelo aí à sociedade da importância dessas ações e do envolvimento da sociedade, do poder público, né, do executivo legislativo e dos empresários, para que possamos pensar Bauru do futuro. Muito obrigado. Então, acompanhamos então mais uma edição do Vivo Voto, desta vez com o professor doutor Marcelo Carboni Carneiro, que é diretor lá do Centro de Inovação Tecnológica instalado dentro da Unesp. José Eduardo Amantini, forte abraço a todos e voltamos em breve com mais uma edição do Viva o Voto, esse programa que vai muito além das urnas.